Neuromielite óptica e imunidade. Será que tem relação? Se você não me conhece, sou a Bia Geni, que convivo com o diagnóstico de esclerose múltipla desde os 12 anos. E sim, essa é uma dúvida que não surge somente da neuromielite, mas também da esclerose, lombalgade, enfim. As três doenças, né, essa tríade, mas focando hoje um pouquinho em neuromielite óptica, nós vamos estar falando em uma doença autoimune e que quando falamos em um processo de cuidado alimentar, estamos falando em um processo de reduzir a inflamação e, consequentemente, trazer para esse organismo um organismo menos inflamado, com menos hiperatividade imune. A neuromielite é uma condição autoimune que afeta predominantemente o sistema nervoso focado em nervo óptico e medula espinhal. Ela tende a ser um pouco mais agressiva que a esclerose justamente porque na região cerebral nós temos áreas que chamamos de áreas não nobres, enquanto na medula nós não temos áreas suficientes não nobres, todas nobres o bastante. Isso significa que o paciente que tem neuromielite óptica, ele tem uma tendência a ter uma severidade maior da doença, acometendo principalmente a saúde visual, então a visão desse paciente, assim como marcha, caminhada, sistema locomotor no geral, saúde de bexiga, intestino. Então ele é um paciente que tende a ter mais incontinências, mais disfunção sexual. Então acaba sendo uma doença bastante severa aí. A gente precisa o mais rápido possível entrar com o processo de modulação intestinal e, consequentemente, tentar reduzir o máximo possível a inflamação do organismo desse indivíduo. Assim como a esclerose múltipla, a neuromielite ainda não tem cura. Nós temos tratamento. Alguns remédios até se parecem um pouco com o da esclerose, mas predominantemente são tratamentos medicamentosos diferentes e que precisamos associar esses medicamentos a um estilo de alimentação saudável, um estilo de vida, prática de exercício físico, o que o paciente conseguir fazer, terapia, enfim, tudo que a gente puder ajudar, né, para reduzir essa inflamação corporal. Apesar de serem doenças diferentes, nós temos muitos sintomas que são parecidos, como fadiga. A esclerose também pode ter alguns acometimentos visuais, dificuldade de locomoção, formigamentos, espasticidade e outros sintomas que se referem ao sistema locomotor. Mas é importante dizer que o paciente de neuromielite óptica, ele tem uma tendência maior a ter mais severidade na progressão. E por isso que na alimentação a gente acaba tratando com a mesma severidade na inclusão e na exclusão de alimentos potencialmente inflamatórios ou anti-inflamatórios. Isso não significa que por ter neuromielite óptica você nunca mais vai poder comer nada que não seja saudável. Mas a gente precisa trabalhar com uma alimentação mais assertiva, com algumas restrições mais severas, porque é uma doença mais agressiva. Se a gente não fizer essas restrições, a gente acaba tendo uma inflamação muito mais significativa na qualidade de vida desse paciente. A neuromielite óptica ainda não tem cura, assim como a esclerose múltipla, mas ela tem tratamento e dá para ter qualidade de vida. É importante que você não deixe para começar a cuidar da neuromielite quando você já está numa fase avançada do diagnóstico. É o que eu sempre digo para os meus pacientes de neuromielite e também as de esclerose múltipla. O quanto antes você inicia um processo de mudança alimentar, mais saudável tende a ser a sua qualidade de vida. Hoje nós já temos diversos manuais, o guia alimentar para neuromielite óptica também, que fica disponível lá nas minhas redes sociais para vocês conseguirem acessar. Nós temos vários materiais de acesso, de suporte, para você entender qual alimentação pode ser mais assertiva para o seu caso e quais são os alimentos que podem prejudicar mais a sua condição de vida. O que não temos hoje é desculpa para não se alimentar melhor e não buscar termos uma qualidade de vida melhor através de terapias complementares e de tratamento medicamentoso adequado para o seu caso. Mas e você? Já conhecia a neuromielite óptica e sabia que existe sim estratégias nutricionais específicas para essa condição?